Boa tarde. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, companheiros de caminhada. Boa tarde, Pastor Vitor. Obrigada pela participação, por dar uma passadinha por aqui, apesar de tantos afazeres. Hoje é feriado e mais do que isso é um dia em que o calendário cristão relembra e celebra a morte de Jesus. Na verdade, mais do que isso, para nós não é apenas a morte de um homem que dividiu a história da humanidade em duas, né? Em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o próprio Cristo, ele é o Messias prometido, esperado, ele é a nossa razão de viver, ele veio para resgatar a humanidade, para nos resgatar, para nos tirar do império das trevas e nos trazer para o reino do Pai. Então, hoje nós temos razões não apenas para ficar meio melancólicos, meio tristes pelo que ele passou, mas também nós temos razões para agradecer, porque foi por nós, foi por você, foi por mim que ele fez isso, né? E como eu disse, hoje é sim um dia de reflexão. Hoje é um dia em que as pessoas, mesmo aquelas que não são cristãs, mesmo aquelas que não têm a fé em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, elas não têm muito ânimo de fazer coisas alegres e de pensar que é um dia como qualquer outro, né? Afinal de contas, nós relembramos o dia em que alguém que era sim 100% Deus, mas que também era 100% homem, que foi experimentado em dores, que soube o que é padecer, que foi moído pelo Pai, passou aí por tanta prova, por tantas dores, por um propósito. E por causa disso, nós também inevitavelmente lembramos de pessoas que estiveram aqui conosco, que caminharam conosco e agora foram embora, morreram, pessoas que deixaram saudades e também, inevitavelmente, começamos a pensar: quando será a minha vez? Como será a minha vez? Como é que eu vou lidar com essas questões quando chegar o meu tempo de me despedir desta terra? O Salmo de número 90 fala que o salmista ora, né, dizendo: Senhor, ensina-me a contar os meus dias de forma que eu alcance um coração sábio. Por que isso? Porque nós não sabemos quantos dias temos. Nós não sabemos quanto ainda nos resta, não sabendo que proporção da vida que o Senhor nos deu, nós já vivemos. Será que nós vivemos a metade? Quem já passou dos 40 como eu? Será que chegaremos aos 80 anos? Será que já vivemos 2/3 da nossa vida? Será que ela já está se encerrando? Nós não sabemos. E apesar de ser um tema que traz um certo desconforto, ele é necessário. Conforme diz a palavra de Deus, há mais utilidade numa casa de luto do que num banquete. Porque aqueles que estão festejando dificilmente pensarão em coisas tão profundas como esta. Mas quando nós estamos num momento de luto, compartilhando com alguém momentos de tanta dificuldade, né? Eu, nessa semana, não estive com a pessoa, porque a morte não aconteceu aqui na minha cidade, mas nós tivemos uma amiga e uma irmã em Cristo que perdeu a irmã. E só quem passou por isso sabe a dor
que ela sofreu. E nós temos o nosso coração, assim, muito quebrantado nesses momentos, de saber como aquela pessoa está levantando, como ela está dormindo, como ela está se esforçando para comer. Não é nada fácil. Então, se nós pensamos nisso tudo e vivenciamos situações assim frequentemente na nossa vida, aqui, né, eu, Ana Luísa, como embaixadora da Limpeza Sueca da Morte, da Dostedning, e nós da equipe A Luísa, Organização Pleno Afeto, trouxemos essa proposta para esta sexta-feira chamada da Paixão. Como a Limpeza Sueca da Morte pode nos ajudar a ter uma vida de conforto e de esperança. Conforto e esperança para nós mesmos e conforto e esperança para aqueles que caminham conosco. Como aplicar esses princípios da cultura sueca, do pensamento escandinavo como um todo, pode nos ajudar a enfrentar esse momento nas nossas próprias vidas e na vida dos nossos amigos e familiares. Aqui no nosso perfil, nós já tratamos desse assunto de forma concentrada pelo menos outras 2 vezes. A primeira vez foi no feriado de Finados, em que nós falamos sobre como colocar a limpeza sueca da morte em ação, né? Nós vimos 10 passos dessa filosofia, desse pensamento, para que pudéssemos ajustar nossa rota e viver uma vida mais essencial aqui, relembrando o dia de Finados. Depois nós fizemos isso também quando a Luísa completou 1 ano de existência, né? O empreendimento completou esse aniversário de 1 ano, porque quem estava aqui conosco se lembra, e quem acompanha o nosso trabalho também, que o dia em que nós marcamos, registramos o início das nossas atividades foi na data do aniversário do meu irmão, que também partiu, né? E eu contei um pouco em como a história dele e a falta dele me trouxe de volta para viver uma vida mais concentrada em coisas importantes, né? Porque até então, eu, apesar dos pensamentos da crença cristã, eu estava correndo para apagar fogo, como nós dizemos. Eu estava correndo atrás de casa, atrás de filho, atrás de trabalho, atrás, inclusive, de ministério, porque as coisas que tomam o nosso tempo não precisam ser ruins, às vezes são coisas boas, mas que nos tiram o foco de coisas melhores, não é verdade? E nós, nessa live, então, do dia 18 de dezembro, foi até uma live surpresa, nós tratamos da imensa dor que é não viver uma vida essencial, que é não passar pela vida entendendo que ela é finita e que aquilo no qual nós nos apoiamos pode acabar a qualquer momento. Hoje, porém, nós vamos tratar de aspectos mais abrangentes da limpeza sueca da morte. Como assim mais abrangentes? Nós não vamos falar apenas da questão de objetos, da questão do desapego material dos nossos bens, dos nossos pertences, que eu registro aqui, né? Aqueles que ainda não conhecem a obra da Margareta Magnusson e nem conhecem ainda, não deram aquele stalk, né, no nosso perfil, aqui no Instagram, talvez ainda não saibam, mas o livro A Gentil Arte Sueca de Organizar Antes de Morrer, né, esse livro trata especificamente sobre os bens materiais. Tanto é que ela fala que a limpeza sueca da morte é justamente fazer um inventário dos nossos bens.
E nós hoje não vamos falar apenas dos objetos materiais que temos, mantemos, desejamos manter. Nós vamos falar aqui sobre a nossa vida como um todo. E nós vamos falar sobre o decurso do tempo e adentrar um pouco na questão do envelhecimento. Isso mesmo. Por quê? Porque a Margareta Magnusson, ela fala que nós temos que começar a pensar nisso por volta dos 50 anos, um pouco antes, um pouco depois. Depois ela até fala que lá na Suécia, pessoas, principalmente mulheres, donas de casa, acima dos 30 anos, já começam a pensar em organizar os seus bens para a morte. E ninguém sabe quando a morte virá. Então, é assim, é inviável nós pensarmos que temos tempo para agir. É inviável eu pensar, não, eu vou esperar ter meus 60 anos de idade, meus 70 anos de idade para começar a pensar nisso. Os meus familiares são longevos, eles alcançam facilmente seus 90 anos, então não é hora de pensar nisso. Mas você, assim como eu, talvez já tenha visto de perto um colega de trabalho, um parente, um vizinho, ou às vezes alguém na cidade que você mesmo não conhecia, mas você ouve histórias, você fica sabendo do caso, e aí você sabe que as mortes prematuras acontecem a todo momento. Longe de nós, é claro, mas também ao nosso redor, né? E eu nem preciso citar aqui aquele caso de Blumenau. Imagine, são crianças que estão começando a vida. Imagine, eu não vou falar para uma criança de 4, 5, 6 anos que ela tem que pensar na limpeza sueca da morte. Ela está começando a andar, ela está começando a falar, ela está começando a aprender o que é viver. Ela tem, ao nosso ver, pelos nossos olhos humanos, uma vida inteira pela frente. Mas a morte não escolhe idade. Assim como ela não escolhe várias outras coisas, né? Nós costumamos dizer que a morte é democrática, porque ela não faz acepção de pessoas. E eu estou aqui hoje para tratar desse assunto, porque eu comecei a aplicar a limpeza sueca da morte antes mesmo de conhecê-la, né? Intuitivamente. Quando eu vivi o meu luto, apesar de que eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de, também intuitivamente que seja, né, ou de ter ouvido mais o Espírito Santo falar em mim, de ter sido mais obediente à palavra de Deus, eu gostaria de ter vivido tudo isso antes do meu luto. Mas a verdade é que foi no luto em que eu conheci, em que eu comecei, eu tive que aplicar, eu tive que constatar a dificuldade em lidar com os bens, e não só a dificuldade, a tristeza que é lidar com os bens de uma pessoa que se foi. E então eu conheci a limpeza sueca da morte, me habilitei, procurei a pessoa que trouxe o método para o Brasil, que é a Fábio Freire, e agora eu quero compartilhar com você através do nosso perfil, em especial através dessa live. E eu me apresento aqui com meu coração quebrantado, eu me apresento com meu coração experimentado e com o conhecimento que tenho para passar não apenas a minha experiência passada, como também o nosso olhar para o futuro. Como que eu preciso pensar nisso? Como que eu preciso entender e aplicar os princípios da limpeza sueca da morte, ou Tostedring, na minha vida? Bom, eu gostaria de trazer aqui uma alegoria da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Doutora Ana Cláudia é paliativista,
ela está acostumada a ver pessoas que sofrem por doenças gravíssimas no seu dia a dia, né? Como médica já há 25 anos, salvo engano, né? Apesar dela ser muito jovem, ela começou cedo. E ela faz uma alegoria sobre o envelhecimento. Ela fala assim, que a velhice é como se fosse um deserto. E digamos que alguém chegue para mim hoje e fale assim, olha, eu quero convidar você para morar ali no deserto. Então eu vou achar um pouco estranho, eu vou falar até que talvez que eu não queira ir, mas eu acabo indo, né? E aí, essa minha viagem é para hoje? Não, não é para hoje, é para daqui a 30 anos. Ah, que ótimo. Então daqui a 30 anos eu preciso morar no deserto. Como que vai ser a minha vida durante esses próximos 30 anos? Eu vou simplesmente ignorar? Eu vou simplesmente pensar que tá tudo bem e vou esperar o tempo passar? E aí lá na frente é que eu vou me preocupar com a minha nova casa? De forma alguma. Eu preciso pensar, né? Eu vou continuar minha vida normalmente, mas eu preciso pensar alguns pontos. Deserto, deixa eu fazer aqui uma pesquisa rápida. Como é um deserto? Acho que deserto tem areia. Será que todo deserto é assim? Nem todos. Ah, não sabia que havia desertos diferentes, que havia desertos com pedras. Olha que interessante. Ah, outra coisa que eu sei sobre deserto é que é muito quente. Então, nossa, eu só vou precisar preparar minha mala com peças de calor. Deixa eu procurar aqui. Não, o deserto é quente durante o dia, mas à noite ele tem um frio intenso. Ah, mas e o sol de lá, hein? Como é que eu vou me esconder desse sol? Então, acho que eu vou levar algumas formas de abrigo, roupas, guarda-chuva, né? Guarda-sol. Eu vou levar protetor solar, vou preparar um estoque. E a minha alimentação? Nossa, quando tá calor, minha alimentação é muito prejudicada. Então, como que eu posso me preparar para me alimentar ali? Que tipo de comida que eu preciso comer? Ah, eu preciso levar também algumas roupas quentes, hein? E me proteger do vento. Nossa, olha, eu pensei que o deserto fosse... Que as minhas opções fossem mais limitadas. E que fosse um pouco mais óbvio viver ali. Mas não. Eu terei grandes desafios, né? E quando a doutora doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, quando ela fala sobre isso, ela mostra que se nós não desejamos morrer hoje, nós temos que nos preparar para o que virá. E aquilo que virá pode não ser tão romântico quanto nós pensamos. Pode não ser tão tranquilo, tão maravilhoso como nós queríamos. Nós talvez pensamos na morte, numa morte por uma doença simples, né? Uma velhice, a gente vai se acabando aos poucos, mas e se ela for repentina? E se for uma doença devastadora que acaba conosco e com as nossas habilidades que nos fazem ser quem somos, assim, de uma hora para outra? Como é que nós vamos fazer? É sério, né? Então, nós temos que pensar em assuntos delicados, sim. Como estará a minha sanidade mental? Eu tenho um testamento vital? Eu tenho um testamento público, particular, ou um codicilo que seja, para orientar as pessoas perto de mim naqueles momentos? Como vai ser meu funeral? Eu possuo um plano para esses momentos, um plano de saúde? Então, assim, há assuntos que nós não queremos tratar, mas que se deixarmos para depois, vai ser muito difícil.
Então, obviamente, nós temos que pensar nesses assuntos agora, por mais doloroso que seja. Vamos nos preparar, vamos cuidar de todos os aspectos da nossa saúde. Por exemplo, nós temos que pensar na nossa saúde física. Nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde trata esse assunto como de uma forma mais abrangente, que extrapola a saúde física, né? Nós temos a saúde física, a saúde mental, intelectual, a saúde espiritual e a saúde social. Quando nós falamos sobre saúde física, nós tratamos de atividades físicas, de treinos na academia, de uma alimentação ótima. Quando nós falamos sobre a saúde espiritual, nós queremos dizer que temos uma fé dentro de nós que nos move, que temos um exercício da nossa espiritualidade no dia a dia, que temos pessoas que nos ajudam nisso, material, que temos fé em um Deus que nos ajuda a passar pelas dificuldades, né? Quando falamos sobre a saúde mental e intelectual, aí nós já queremos cuidar de fazer palavras cruzadas, de exercitar os dois lados do nosso cérebro. Nós queremos ser leitores vorazes para que a nossa mente não fique debilitada, para que ela não fique atrofiada. E a saúde social? Esse aspecto da saúde é relativamente novo para nós, né? Nós não falávamos sobre isso. E ela abrange a questão ocupacional do nosso trabalho, dele nos fazer bem, dele nos trazer um retorno não apenas financeiro, mas também de sanidade mental, né? Para que não aconteça aquele sextou, sabe? Pessoas que começam a segunda-feira pensando na sexta e depois já entram na sexta pensando que tem que viver tudo de uma vez, porque segunda-feira acabou e a vida real é péssima, é horrível. E aí trabalha 11 meses por ano pensando nas férias, ou seja, ela não está feliz no trabalho. Correto? A saúde social também abrange a saúde financeira. Porque se por um lado não vale a pena ter um trabalho que eu não gosto, um trabalho que me traz um bem-estar e uma alegria de viver e de acordar todos os dias, por outro lado, eu também não posso ser romântica e falar, agora eu quero escrever e o meu trabalho vai ser escritora, ou vai ser cantar, eu vou aqui gravar vários vídeos para um Instagram, e é isso que eu gosto, eu sou artista e tal. Tá, mas quem vai colocar o arroz e o feijão na mesa? Como é dito hoje, como é que eu vou pagar meus boletos? Então, eu também preciso ter uma saúde financeira que me garanta a minha sobrevivência, a sobrevivência das pessoas pelas quais eu sou responsável, correto? E eu ouso aqui acrescentar a esse conceito da Organização Mundial de Saúde, uma saúde que eu vou chamar de organizacional. Ela vai pegar um pouquinho da saúde mental e emocional e vai pegar um pouquinho da saúde social. Então, digamos que nós vamos aqui hoje adentrar, mergulhar nesse mundo da saúde que a Ana Luísa, gente? A Ana Luísa está chamando de saúde organizacional. Do que será que eu estou falando, hein? Estou falando de deserto, estou falando de saúde física, mental, onde é que eu quero chegar? Então, vamos lá. Eu acabei de falar aqui que nós temos 4 aspectos da saúde. Então, olha só, eu sou uma pessoa que se exercita fisicamente, que corre, que lê, a minha mente está ótima, meu corpo também, me alimento bem, eu tenho uma fé genuína, sou praticante tanto
na minha comunidade religiosa, como aqui na minha casa. Eu tenho saúde financeira, eu tenho saúde ocupacional, estou muito bem, minha carreira está excelente, estou muito tranquilo com a minha vida, com a vida que eu tenho vivido. Ótimo. Mas e quando eu chego em casa? Não só essa questão de paz interior. Não é só disso que eu estou falando, apesar de que isso permeia toda a nossa vida, né? Mas quando eu estou lá deitada, quando eu vou me alimentar, quando eu vou dormir, se meu deserto, lembra do deserto da doutora Ana Cláudia? Se meu deserto chegasse amanhã, eu teria condições de vivê-lo? Eu teria condições de entender esse deserto? Ou, ainda que ele não chegue amanhã, eu estou me preparando para o dia em que ele chegar? Lá no futuro, eu tenho controle, ou as pessoas têm controle de como será viver o deserto da Ana Luísa? Como ela vai viver? Como eu que estou perto dela vou viver esse deserto? Tá tudo em ordem? Então, eu preparei para a nossa live de hoje um teste. É uma checklist, né, extensa, são 25 itens. Talvez você nem tenha condição de passar por todos eles hoje comigo aqui, não tem problema, mas nós vamos deixar a live gravada e você pode ver depois, você pode ver aqui no Instagram, você pode ver no YouTube. Mas essa checklist, este teste, mostra se você está preparado, se você também possui saúde organizacional. Essa saúde da Dostedenin, essa saúde da limpeza sueca da morte. Se você está se preparando. Se você tem a Dostedenin Health, eu vou te chamar assim, né? Vou dar um nome glamuroso para essa saúde. Você está caminhando bem, pensando no seu futuro, ou no futuro, às vezes, dos seus pais, às vezes dos seus irmãos, de alguém que possui já alguma comorbidade e que já está entrando aí na fase do envelhecimento. Então, olha só, nós vamos fazer esse teste. Se você tiver papel e caneta em mãos, eu peço que você pegue. Se não, depois você faz esse teste com maior cuidado, como eu disse, através da gravação dessa live. E são 25 perguntas. Algumas perguntas têm algumas considerações, mas a sua resposta só vai ser sim ou não. Não há depende. Se a sua resposta não for um sim óbvio, então ela é um não. A dona Margareta fala sobre isso também. E no final nós vamos ver quantos pontos nós alcançamos. Porque de acordo com esses pontos, de acordo com estas respostas, nós vamos entender em que estágio da Dostedenin, da limpeza sueca da morte, nós estamos. Estamos adiantados, estamos preparados, se formos pegos de surpresa, tá tudo bem? Ou será que se recebermos uma notícia ruim, assim, de forma inesperada, nós vamos sofrer e aqueles que estão conosco, nossos familiares, nossos amigos, cônjuges, filhos, pais, irmãos, vão sofrer muito, porque nossa vida está totalmente desorganizada, porque não temos a saúde organizacional, a Dostedenin Health. Vamos ver? Então, olha só. Primeira pergunta. Todos os objetos que eu tenho em casa, ou no trabalho, na minha loja, no meu escritório, na minha bolsa, eles são úteis? Eles são bonitos? Eles são apreciados? Amados por mim? Tudo que eu tenho, tudo, quando eu olho ao redor,
tudo que eu tenho eu uso, é bonito, enfeita a minha vida, me traz alguma alegria. E aí? Segunda pergunta. Eu não perco tempo com compromissos repentinos. Você faz sua agenda, você organiza aquela leitura no final de semana, no final da tarde, você organiza aquela visita, você se prepara para organizar alguma coisa na sua casa, às vezes para fazer um almoço aí para sua família, ou para ter um momento de lazer, uma viagem que seja. E aí surge algo de última hora. Você cancela sua agenda, você para com tudo, você fala para as pessoas que estavam com aquela ansiedade, né, no bom sentido, que estavam se preparando com você, que não, nós vamos manter o combinado, ou você cancela tudo para apagar fogo. Você cancela tudo para correr atrás daquilo que chegou de última hora. Sim ou não? Segunda pergunta. Você costuma frequentar todas as festinhas da sua família, casamentos, aniversários de família, quermesses, às vezes, né, do seu bairro, reuniões de negócios, reuniões do seu trabalho, né, de negócios que eu falo assim, só para constar, né, não é para resolver problemas, isso é muito importante. Você costuma participar disso tudo só para não fazer desfeita? Você participa, deixa eu mudar minha pergunta aqui. Você participa disso tudo porque você realmente deseja, você quer, você ama essas pessoas, ou é só para fazer desfeita? Você se preparou e você vai com seu coração aberto, é a sua vontade, é um sim, lá na sua essência, que move você para participar desses compromissos? Sim? Quarta pergunta. Você gosta de tudo que vê nos ambientes que você mais frequenta, que você mais usa, onde você mais gasta tempo? Você gosta de tudo que vê na sua sala de estar? Você gosta de tudo que vê no seu quarto? Você gosta de tudo que vê no seu armário, nas suas gavetas? Você gosta de tudo que vê lá na sua mesa do trabalho? Você gosta de tudo que vê na sua geladeira? Realmente não existe nada que esteja atrapalhando, que esteja só ocupando espaço? Você está satisfeito com aquilo que vê? Essa pergunta é muito parecida com a número 1, né? Mas se naquele ponto tinha a ver com utilidade e com beleza, agora tem a ver, se você gosta, tem a ver com o seu sentimento interior, correto? Quinta pergunta. Você costuma presentear seus amigos, seus familiares com pertences seus que possuem significado, que possuem algum valor pessoal, emocional para você? Será que você prefere dar um parzinho de meias do que algum objeto que você tem, que essa pessoa até já mostrou interesse, que você nem usa, do qual você poderia já dispor? Como é que está? Você doa coisas suas de valor, coisas suas que são importantes para as pessoas? Ou você só faz constar, dá uma lembrancinha e pronto, acabou, só para não ter dor de cabeça? Sexta pergunta. Você tem o costume de encarar as suas coisas? Você olha para elas, checa as suas condições,
Vê se elas estão em bom funcionamento, se elas têm alguma avaria, se elas estão quebradas, rachadas, se elas ainda estão úteis, você testa o funcionamento. Como é que é? Quando você pega aquela panela para usar, quando você pega aquele potinho para usar, você checa, ou você às vezes não acha a tampa do pote, deixa para lá e vai para a próxima coisa. Você para e analisa, não, realmente isso aqui não dá mais. Essa roupa do meu filho tá pequenininha, não serve mais, essa minha roupa eu não uso. E aí, você para pensar nisso ou não? 7ª pergunta. Você descarta objetos que não estão em condições satisfatórias? Também é um desdobramento da pergunta anterior, né? Quando você vê que aquele copo está rachado, você já descarta ou você espera alguém se machucar ou alguém colocar um líquido e o líquido derramar, ou você espera alguém lavar e quando vê, abre, né, parte na mão aquele objeto. Você tem canecas, às vezes, de porcelana, de cerâmica, que já estão descascadas, e você mantém aquilo, porque às vezes algum dia pode precisar. Como é que é? Aquele batom que já perdeu a validade, já foi embora. Aquele liquidificador que tá com o copo quebrado, rachado, ele vai embora. Aquela tampa de alumínio, aquela panela de teflon que já tá toda riscada, já foi para reciclagem. Como é que estão as coisas? 8ª pergunta. Você sabe exatamente o que tem? Você sabe o que existe em cada gaveta, em cada mala, em cada caixinha da sua casa? Ou será que de vez em quando você abre a gaveta e fala, meu Deus, eu queria uma chave, mas aqui tem tanta coisa, não sei o que é isso, que tanto de papel. Nossa, de onde que é essa chave aqui? Essa caneta, será que ela... Nossa, é muito antiga, olha, será que ela presta? Como é que estão as coisas? Você tem controle sobre tudo que tem? Ou será que você pega as suas roupas e vai jogando e não sabe se tem, não sabe se serve para você, não sabe se serve para uma outra pessoa, se você poderia doar, se ela seria útil para terceiras pessoas, né? E aí? Você tem domínio, controle sobre o seu reino particular aí? Você sabe o que tem? Ou será que você só está acumulando coisas sem sentido? Coisas que não usa e não são passadas para frente, não abençoam uma terceira pessoa. Como é que é isso? 9ª pergunta, vamos lá. Sobre as suas coisas de valor, né? Então, são coisas de grande monta. No caso da sua partida, as pessoas sabem, ou pelo menos têm noção, do que fazer com elas? Se você tem um carro, se você tem uma joia de família, se você tem uma obra, né, um livro muito importante, caro, as pessoas sabem para quem elas vão destinar isso, elas sabem aquele seu imóvel, como que ele vai ser partilhado, né? Dentro, é lógico, dos parâmetros da lei, ela sabe. Você já pensou em fazer um testamento? Em procurar um advogado? Em procurar informações num cartório de ofício aí da sua cidade? E aí? 10ª pergunta. Alguém aí do seu círculo mais íntimo tem conhecimento das suas senhas de banco? Ou de onde elas estão registradas? As pessoas têm conhecimento sobre se você quer
que as suas redes sociais fiquem ativas ou sejam desativadas. As pessoas sabem cadê a senha do seu Instagram, cadê a senha do seu Facebook, cadê a senha do seu YouTube. Você já deixou o administrador ciente do que fazer com elas? As suas redes sociais serão apagadas, serão mantidas? Cadê? Onde é que você registra isso tudo? Ou só estão aqui na sua mente? Só estão no seu celular, que podem quebrar a qualquer momento? Que podem, às vezes, sofrer um acidente com você? Sério, né? Ninguém quer pensar nisso, mas é uma realidade. Vamos lá, 11ª pergunta. No caso de você possuir imóveis, eles já foram partilhados em vidas? Se seus bens forem de grande monta, né? Se você tiver um patrimônio aí muito grande, você conhece o instituto jurídico da holding familiar? Um advogado já falou com você sobre isso? Você tem um advogado de confiança que pode te ajudar e ajudar a sua família rapidamente, se você tiver necessidade, né? Se eles tiverem necessidade de tomar decisões rápidas. Como estão as coisas? Olha a 12ª pergunta. Os tributos sobre os seus bens estão em ordens? IPTU, IPVA, seguro obrigatório, ou mesmo seguro não obrigatório, os pagamentos do seu seguro de vida estão em dia, do jeito que você queria, seus seguros em caso de doença grave, de acidente, tá tudo certo, ou você não tem porque você não quer realmente, ou é só porque você se esqueceu. E aí, você tem um contador de confiança que pode te ajudar e ajudar sua família. Agora, mudando um pouco de foco, olha, a 13ª pergunta. Todas as lembranças que você tem estão bem conservadas? Elas estão limpas, catalogadas, em quantidade razoável, sem muito papelzinho e convitinho que não serve para nada? Os trabalhinhos de escola dos seus filhos, seu material de faculdade, de escola, aquelas lembrancinhas do sobrinho pro titio, eu te amo, tá tudo bonitinho, quando você quer acessar, tá lá em mãos, ou você precisa abrir uma caixa que tá cheia de papel, você não sabe de nada, aí você pega um papelzinho de bala que tá sujo, já tem formiguinha, já tem um meladinho que sujou as outras coisas, você tem os convites de casamento de pessoas que você nem sabe mais quem são, que nem fazem parte mais da sua vida. Como é que estão os seus guardados, suas lembranças, suas lembrancinhas, suas memórias? Tudo certo? Olha, 14ª pergunta, que tem ali um elo com a anterior, mas um outro ponto de vista. Apesar de você guardar, sim, algumas coisas do passado, você está preparado para o futuro? Você possui um plano de saúde, um plano de previdência, público ou particular? Você tem um plano funerário? E aí? Tudo tranquilo também? Seu futuro já está organizadinho? Não precisamos nos preocupar com ele? 15ª pergunta. Sua casa tem condições de abrigar uma pessoa com debilidades temporárias ou permanentes? Como é que está a questão dos degraus, do acesso para as coisas que você precisa? Circulação, hein? Quem sabe com
cadeira de rodas, muletas ou sob o amparo de alguém. Existe acessibilidade num banho, na cozinha, tudo tranquilo? 16ª pergunta. As coisas que você usa com frequência estão num lugar acessível? Será que estão muito em cima, que você precisa pegar um banquinho para pegar, correndo o risco de sofrer um acidente? Eu já sofri um acidente desses, grávida de quase 9 meses, para registrar aqui. Ou será que você tem que agachar para pegar coisas muito importantes e aí não tem ninguém para te ajudar? Se você se machuca, se você não puder agachar, como é que faz? Será que para você acessar uma peça de roupa ou às vezes um medicamento, você tem que tirar uma montanha de coisas da frente? Ou está tudo num lugar acessível? 17ª pergunta. A manutenção da casa é simples, é facilitada? Para tirar o pó, para limpar o chão, para andar para lá e para cá, para pegar um paninho de limpeza, para andar com um balde, as torneiras, a água, tá tudo certo? Você consegue cuidar de tudo facilmente? Ou será que é um Deus nos acuda? E se você estiver doente, então, numa situação um pouco mais melindrosa, vai ser mais difícil ainda. Agora, sobre as coisas que você tem lá nos seus guardados. Tudo que você tem, tudo que você guarda, pode ser acessada, pode ser conhecida pela sua família, pelos seus amigos, eles podem ver tudo que está lá guardado, tudo que está escrito. Ou será que existe alguma coisa que você não gostaria que eles soubessem, que eles vissem? No livro da Limpeza Sueca da Morte, a Margareta Magnusson conta de um caso de uma pessoa que mantinha bebidas escondidas no guarda-roupa. E ela também conta de pessoas que ela conhece que tinham cigarros escondidos. Ou seja, a pessoa fumava escondida, né? 2 pessoas diferentes. Uma fumava escondida e a outra bebia escondida. Aí ela morreu de repente. E aquilo que ela fazia escondido se tornou conhecido por todos. E aí? Você também tem isso? Tem alguma coisa que você esconde? Às vezes um doce, você que é diabético, não quer que ninguém saiba, mas tem lá um doce escondido. Às vezes tem uma arma. Às vezes tem algum objeto de devoção, né? Nós, organizer, às vezes passamos por situações difíceis, né? Eu tenho colegas que já encontraram, por exemplo, bonequinho de voodoo dentro do guarda-roupa, de gaveta de cliente. Então, independentemente das vontades que as pessoas têm, será que ela queria que esse profissional não é nem familiar, não é nem amigo? Ela não havia morrido, mas será que ela lembrou daquilo? Será que ela queria que uma pessoa estranha visse aquilo? Às vezes as pessoas guardam dinheiro vivo, né? Antigamente guardavam no fundo do colchão, hoje tem gente que guarda. Não quer, tem medo de Pix, tem medo de banco e guardam lá. Às vezes perdendo dinheiro, mas às vezes só elas não querem que ninguém saiba, né? Quantas vezes a gente sabe de pessoas que pedem dinheiro emprestado, a pessoa fala, não tenho. Aí quando vê, ela morre ou vai para o hospital, sofre um acidente, um AVC e tá lá aquele dinheiro guardado. Ah, ela falou que não tinha, tá aqui, tá vendo? E às vezes a pessoa vai voltar para casa depois. Então, tudo que você tem, todas as pessoas podem saber que você tem? Ou existe alguma coisa de ex-namorado, alguma coisa do ex-marido, alguma coisa do trabalho antigo que você tem, que você mantém até hoje, mas que ninguém pode saber? Não existe isso, né? Então, se tudo que você tem pode ser acessado, a resposta é sim, tá? Eu fiz aqui um parêntese grande, mas se é tudo transparente, a resposta é sim. Vamos lá.
19ª pergunta. Ó, estamos caminhando para o final. Você tem um registro dos destinatários das suas coisas de menor valor? Suas joias, né? Um anelzinho de ouro, livro, às vezes algum perfume, algum cosmético importado. Você tem um registro ali, ou os seus filhos, o seu cônjuge, seus familiares sabem para quem você quer que isso fique no caso da sua partida? Se você tem 2 anéis, é um para cada filho, eles sabem disso. Se você tem ali o jogo de jantar da sua bisavó, qual das suas filhas que vai ficar com aquilo? Ah, uma fica com o jogo de jantar e a outra fica com as rendas. Com as rendas portuguesas. Já tá tudo certo, não vai ter briga, não. A gente sabe de casos de brigas por pano de prato. Na sua casa isso não vai acontecer, né? Tá tudo certo. Todos sabem. Ok? Se você tem certeza de que não vai haver briga, que tá tudo certinho, então sua resposta é sim também. Vamos lá, 20ª pergunta. Essa pergunta eu quero deixar bem explicado. Olha só. Se lhe faltar discernimento mental, intelectual, você já escolheu alguém para exercer a sua curatela? Quem é que vai ser seu curador no caso de um processo de interdição? Quem é que você Quem é que você quer que cuide dos pagamentos? Quem é que você quer que vá lá no banco receber sua remuneração, seu prolabore, né, no caso de uma empresa? E quanto você que já escolheu a pessoa que vai cuidar disso, os demais familiares sabem que vai ser aquele irmão, que tem que ser ele, não vai ter uma briga, não vai todo mundo lá pro fórum, numa audiência, naquela baixaria, nada disso, todo mundo sabe. Olha, mamãe, papai escolheu essa pessoa para cuidar. Tá tudo tranquilo? E no caso de você perder essas faculdades mentais com relação a um tempo grande, mas que você não tenha nem consciência de nada, você vai parar numa cama de hospital. Os seus familiares sabem por quanto tempo você quer que aqueles aparelhos que te mantêm viva fiquem ligados? Ou eles sabem que se você morrer, você não quer medidas extremas? Seu médico sabe disso? Há um médico que sabe disso, que vai falar, não, Ana Luísa não quer viver por aparelhos. Ana Luísa tem um testamento vital, né, o nome é esse, e ela disse que não quer ficar numa clínica, não é para ficar lá 1 ano, 2 anos, ela não quer. Ou pelo contrário, olha, o dinheiro da minha aposentadoria, né, da previdência pública ou privada, eu quero ficar num lar, não importa por quanto tempo, eu quero ficar viva sim, porque não sei como que vai ser o avanço da medicina, eu quero ficar lá. Então, você pode pegar o meu salário e pagar lá nessa clínica. Eu quero ficar 1 ano, 2, 3, 5, 10, não sei. Você falou sobre isso com alguém? Você está preparado para isso? Se você sofreu um acidente de carro, se você ficar numa cama paraplégico, ou se você ficar inconsciente lá em estado vegetativo, eles sabem como agir. Eles não vão ficar com dor na consciência. Nossa, eu desliguei os aparelhos, mas a mamãe não queria. Não sei se ela queria. Ai, será que eu fiz o melhor? Ai, eu coloquei a mamãe naquele lar, mas ela preferiria ficar em casa. Certo? Isso não é só para você, é para aqueles que ficarem cuidando de você, para que eles fiquem bem, né? Eles vão ter esse conforto de saber da sua decisão, né? Com relação a experimentos novos, a tratamentos invasivos, no caso de um câncer, você quer, você aceita, ou você prefere ficar em casa, em cuidados paliativos, feliz com os seus, como que é?
Ou se não, não importa que tipo de terapia, não importa se eu vou ficar um dia em terapia e depois 7 dias para me recuperar, é isso mesmo que eu quero, tá tudo certo. Você tem plena consciência e os que estão com você também sabem dessa sua vontade. Tudo foi negociado, conversado, expresso. Que ministro religioso você quer que visite você naqueles momentos? Infelizmente, hoje, nós temos muitos casos de pessoas que frequentam vários estilos, vários cultos religiosos, um totalmente diferente do outro. Mas se você não tiver discernimento, você quer um acompanhamento cristão? De que igreja? Mais tradicional? Ou você quer pessoas que vão lá profetizar e declarar que você tem saúde e declarar vida? Ou você quer alguém que vá lá, que reze com você, que unja você com a unção dos enfermos, do catolicismo romano? Ou será que você, que é católico e que também frequenta um centro espírita, você quer que seus amigos espíritas estejam lá para cuidar da sua vida depois da morte? Como que é? Converse isso, porque às vezes na sua família tem um grupo de pessoas que pensa de um jeito e outro grupo que pensa totalmente contrário. Aí vai ter briga. Não, eu quero que meu pastor vá lá ver a mamãe. Não, eu não quero que o pastor vá. Mamãe foi lá só uma vez ou outra. Eu quero que como é que chama? Não sei. O médium vá lá ver a mamãe. Eu quero que ele se comunique com a mamãe que está em coma. E aí um briga com o outro e causa um mal-estar na família. Então você já deixou registrado, expresso, manifesto. Como que vai ser o seu funeral? Você vai ser cremado? Você vai ser enterrado? Você tem um túmulo já? Ou você não se importa em ficar no túmulo do marido? Ou você não se importa em ficar no túmulo dos seus irmãos? Como é que é? Já está tudo resolvido. Todos sabem disso. É sério, né, gente? É muito sério. Quem vai cuidar de você? Um dos filhos? E esse filho vai ser o seu cuidador, vai receber para isso? Os irmãos vão revezar? Ou você prefere um profissional? Que tipo de profissional? Um que converse mais com você, um mais quietinho? Como que é o temperamento dele? Como que você prefere? Certo? Então, se você já se organizou nesse ponto, a sua resposta vai ser sim, tá? Nós vamos para outra questão. Eu falei que essa, a 20ª, seria meio grande, né? Para explicar. Você tem uma bucket list? Você conhece esse termo? Isso fala dos seus últimos desejos, né? Lá nos Estados Unidos isso é bem comum, a gente vê bastante em filme. Quais são seus últimos desejos? Já tem mais ou menos preparado? Ainda que você não esteja numa doença terminal, mas você sabe disso? Será que você quer ver um jogo do seu time de coração lá no estádio, que é longe, a viagem é cara, mas é isso que você quer, o dinheiro tá ali, esse é seu sonho? Será que você quer pular de paraquedas? Será que você quer conhecer aquela cidade que você juntou dinheiro a vida inteira, não fez essa viagem, mas agora que você tá doente, você quer ir lá? Você quer visitar Paris? É isso? Quem vai com você? Tá tudo certo? Ah, você quer agora visitar seus irmãos que estão longe aí pelo Brasil, cada um numa cidade, numa região. Mas você tem os recursos, você quer ir lá. Não, eu quero comer a comida daquela minha tia que mora longe, mas eu quero lá visitá-la, ou eu quero que ela venha aqui me ver e faça aquela comidinha para mim. Estou até lembrando aqui das pessoas que estão nos corredores da morte, né, americanos. Mas isso acontece entre eles porque às vezes nós temos nossos últimos desejos. Você já pensou nos seus? Em coisas que você quer realizar antes de morrer? Doente ou não, agora mais jovem ou na sua velhice? Você já manifestou sobre isso? As pessoas sabem disso? Existem coisas que você quer
realizar, mas com a sua família. Às vezes uma festa em que venha todo mundo mesmo para te ver, para te abraçar, para tirar foto. Às vezes uma viagem que você vai com seus filhos e aí os genros e as noras vão ficar com as crianças, mas você quer ficar com os seus filhos para vocês rirem e conversarem coisas de 20, 30, 40 anos atrás. Então começa a pensar nisso e a guardar os recursos e a se manifestar sobre isso. Vamos lá. 22ª pergunta. Você já pensou em escrever uma despedida? Ou de forma escrita mesmo, né? Uma carta de despedida, ou talvez um vídeo, um áudio, se despedindo, pedindo perdão por coisas que às vezes você não teve coragem de pedir, agradecendo por coisas que você sabe que as pessoas fizeram e que você não teve oportunidade de agradecer, ou mesmo que você já tenha agradecido várias e várias vezes, não foi suficiente, você quer ainda deixar lá escrito, olha, eu não consigo te agradecer por tudo que você fez quando eu estava estudando, pelos recursos que você me ofereceu, e por mais que isso tenha acontecido há 20 anos atrás, eu quero dizer que eu ainda sou grata, eu quero dizer que foi importante para mim, para minha família. Se não fosse você, eu não teria chegado onde eu cheguei. Você já registrou isso, né? Você já deixou anotado ali onde as pessoas podem ver, por exemplo, fotos daqueles momentos especiais, ou às vezes aquele cartão que você recebeu e que a pessoa acha que foi só mais um cartão, mas que foi tudo para você. Então você quer falar sobre isso, né? Por exemplo, eu já tive crise de ansiedade e de pânico. E na primeira crise que eu tive, que eu pensei que eu fosse morrer, eu não estava entendendo o que acontecia ali, eu peguei o celular, né? Eu tava com meu marido, eu peguei o celular e falei, crianças, né, os meus filhos, se a mamãe não estiver aqui, eu quero dizer que as letras das músicas que a mamãe fez para você estão ali no caderninho de cada um, com a memória de cada um, e a melodia vocês vão ver no celular da mamãe, que o áudio tá ali. A mamãe não conseguiu gravar, mas tá ali. Eu tinha essa preocupação, eu queria que eles vissem. E você, tem alguma coisa que você quer deixar falado, registrado? Porque se você for, de repente, você queria ter falado aquele último eu te amo, aquele último obrigado, aquele último pedido de perdão? Então, pensa nisso, hein? Agora são nossas 3 últimas perguntas, e elas valem 5 pontos cada uma. Vamos ver. 23ª. A sua mensagem de desprendimento é conhecida por todos que estão com você? Seus amigos, seus familiares, as pessoas daquela associação beneficente, as pessoas da sua igreja, do seu grupo religioso, as pessoas do clube que você frequenta, todas elas sabem dessa vontade e desse seu estilo de vida. Se você faltar, se você tiver uma morte aí repentina, elas sabem que você teve uma vida boa, uma vida tranquila, que você viveu do jeito que quis. Elas podem olhar para você, talvez para o seu corpo sem vida, e pensar assim, não, ela morreu, realmente foi de forma repentina, realmente poderia ter vivido mais uns anos aí, mas ela viveu como sonhou, ela viveu como escolheu, e ela morreu depois de uma vida boa. Todos eles vão ter essa tranquilidade, essa alegria de olhar para o seu corpo morto, ou talvez até para um caixão fechado, a gente não sabe como vai ser a nossa morte, né? E pensar assim, ela não está mais aqui, mas ela teve uma vida boa. Todos conhecem essa sua vivência e essa mensagem de desprendimento que você vive? 5 pontos vale essa pergunta, né? 5 pontos para o caso sim, de resposta positiva. 24ª pergunta, penúltima.
Agora não é mais a sua mensagem, é a sua vivência. Na prática, o seu desprendimento tem ajudado outras pessoas a aplicar a limpeza sueca da morte, a Dostädning, esse pensamento essencialista nas suas próprias vidas? Quando você fala, quando você se expressa, você consegue compartilhar essa mensagem de modo que as outras pessoas tenham vontade de viver isso também? Ou será que você egoisticamente vive para si e deixa que as pessoas continuem lá cuidando de uma infinidade de bens e de compromissos e de relacionamentos que não fazem sentido algum? Você tem espalhado a mensagem? Você tem cooperado com as pessoas a esse respeito? E agora, a última pergunta, 25ª. Você compreende que é melhor focar nas pessoas e não nas coisas? Que é melhor focar nas experiências boas, profundas e não naquelas rasas de prazer momentâneo? A sua vida mostra isso? A sua vida, o seu dia a dia mostra que você está feliz, vivendo todos os dias bem, vivendo todos os momentos de forma tranquila, lutando, plantando coisas boas, coisas profundas que tenham valor infinito? Então essa é a nossa 25ª, nossa última pergunta. Então vamos ao resultado. Você que está fazendo aqui ao vivo, você que vai fazer depois, na gravação, aqui no nosso perfil do Instagram ou no YouTube. Vamos ver quanto é que você tirou, quantos pontos você fez. Caiu um pouquinho. Então, olha só. Se você fez acima de 32 pontos, parabéns, você é uma pessoa essencialista, você é uma pessoa que está preparada para o deserto da vida, você é uma pessoa que tem aplicado a limpeza sueca da morte, você é uma pessoa que tem a Dostädning Health. Lembra que eu falei? A saúde do Dostädning, né? Lembra que eu falei sobre os 4 tipos de saúde: física, mental, intelectual, espiritual e social, e eu acrescentei essa organizacional. Você tem essa saúde? Que bom, parabéns. Então você, assim como eu, já está preparado para o que vier. Se acontecer do seu momento de partida, né, do final dos seus dias chegar aí de forma repentina, ou mesmo se não chegar de forma repentina, você já está com tudo preparado, sem dor, você já está em paz, porque tem tido uma vida agradável e uma vida que olha para o futuro, que foca nas coisas eternas. Agora vamos ver para as pessoas que fizeram acima de 25 pontos, então de 25 a 32 pontos. Você está num estágio intermediário da limpeza sueca da morte. Você já sabe que esse pensamento é bom, que essa filosofia é importante, mas você ainda não consegue lidar com todos os aspectos que ela envolve. Você não consegue falar muito, às vezes você fala, mas tem um outro ponto que você não consegue aplicar. Você consegue se liberar de muitos bens, mas há um ou outro que você não consegue nem pensar que eles vão ser de outra pessoa. Porque é óbvio, né, gente? A limpeza sueca da morte não fala que nós temos que tirar tudo. Tanto é que se você procurar no Google, a casa da Dona Margareta Magnusson não é aquela casa escandinava minimalista sem nada, não. Ela tem as suas lembranças, não é disso que se trata. Se trata de você tirar o que não quer e de você, mantendo o que quer, deixar explicado para onde vai cada coisa no caso da sua morte.
Então, você que fez de 25 a 32 pontos, você está no meio do caminho. Você já adiantou muitas coisas, mas ainda há alguns passos que você deve tomar para implementar na totalidade a limpeza sueca da morte aí, a Dostedning, no seu dia a dia. Agora, você que fez de 18 a 25 pontos, você também já está consciente da sua necessidade, da necessidade de ajudar as pessoas que estão com você. Você sabe que se o seu momento de partida, né, o momento que Deus fixou aí, da sua despedida desse mundo, acontecesse agora, você iria deixar uma impressão nos seus amigos e nos seus familiares que você não viveu tão bem assim. Eles vão ficar meio atordoados, confusos, não vão saber o que fazer. Então, isso te preocupa. Mas você ainda não conseguiu cuidar de tudo. Mas não tem problema. Se você já está consciente disso, é isso que importa, né? Então, você agora vai ter que batalhar. Você vai correr atrás. E, se Deus quiser, logo, logo você vai conseguir implementar tudo o que precisa para ter essa vida mais tranquila e para trazer uma vida, né, mais tranquila, no caso, para a sua família, para os seus amigos, no caso da sua morte. E você que fez pouquíssimos pontos, abaixo de 12 pontos, ai meu Deus, você ainda tem muito que correr atrás. Mas, enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Eclesiastes, capítulo 9, fala sobre isso. Então, corre atrás, pesquise, procure ajuda. Se precisar de mim, é só me procurar no direct, é só deixar um comentário aqui, que eu vou ver, eu vou entrar em contato com você, e nós podemos conversar um pouco sobre isso, né? Nós podemos tratar de algumas coisas aí desse pontapé inicial, ver se você precisa de uma ajuda mais próxima, às vezes até de uma ajuda emocional, né, através de um psicólogo. Isso tudo a gente pode cuidar. Mas não desista porque se você está aqui hoje, como eu, vivendo esse dia, esse feriado de 2023, essa sexta-feira santa de 2023, nós ainda podemos fazer algo. Nem tudo está perdido, certo? Bom, então agora que nós fizemos esse teste, que nós percebemos que não é tão fácil assim viver e pensar que não somos eternos, eu quero deixar aqui um versículo, um texto para nossa meditação nesse dia, nessa sexta-feira santa, né? Como eu disse no início, não é apenas um feriado dos cristãos, mas para nós que nos denominamos cristãos e que dizemos que o Senhor é nosso suficiente, que Jesus é nosso suficiente Senhor e Salvador, para nós Ele veio para mudar o calendário e para mudar as nossas vidas. Ele nos livrou da ira de Deus e pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos trouxe para si mesmo, né? Hoje nós temos uma promessa de uma eternidade no céu por causa dele. E eu quero ler um comecinho do capítulo 3 da carta de Paulo escrita aos Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versos do 1º e seguintes. Olha só o que Paulo diz. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então também vós vos manifestareis com ele em glória. Se nós hoje vivemos esse dia, se nós hoje vivemos esse feriado e celebramos, rememoramos essa semana chamada de Santa, é porque houve uma morte e essa morte redundou em ressurreição para ele, né, que ganhou um nome mais excelente acima de todo nome, e para nós que o amamos, que o servimos e que colocamos as nossas vidas escondidas nele. Então você que hoje pensa que, nossa, mas olha só, um ser humano, né? Porque como eu disse, ele é 100% homem e 100% Deus. Então um ser humano que pisou nessa terra, que trouxe tanto amor, foi morto de uma forma tão terrível. Que esperança há para mim? Que propósito há em tudo isso? Em acordar cedo, dormir tarde, correr atrás do pão. Será que é só isso? Não, não é só isso. Então vamos nos despertar, vamos encarar a realidade, que a nossa vida não está aqui nas coisas dessa terra. O nosso tesouro não precisa ser um tesouro que perece aqui. Vamos pensar que os nossos bens nos servem e não nós a eles. Aquele vaso que enfeita a nossa casa está ali para nos servir, para trazer beleza, para trazer um ambiente mais acolhedor. Não somos nós que temos que servi-lo, limpando cada cantinho dele e passando lá meia hora, 1 hora, fazendo limpeza. Não é disso que se trata. Busquemos as coisas do alto, busquemos as coisas de cima, onde Cristo está. Coloquemos o nosso coração nas coisas eternas. E estejamos preparados para passar por aquilo que for necessário aqui nessa terra. Se for necessário que passamos por uma doença grave, que nos leve embora rapidamente, estejamos preparados. Se for necessário que passemos anos e anos numa doença que nos consome aos poucos, estejamos preparados. Se for necessário que passemos por um acidente ou 2 e que a nossa vida se transforme de uma hora para outra, ou mesmo que nem passemos por uma doença, que a morte já venha ao nosso encontro assim de repente, então que estejamos preparados. Não por nós, não só por nós, mas por aqueles que ficarem, para que o luto seja menos doloroso, para que o enfrentamento dessa situação, da despedida, do rompimento, dos laços da saudade, que eles fiquem bem. Que o nosso amor seja como o de Cristo, sacrificial. Que nós nos sacrifiquemos, que nós nos doemos, para que os nossos amados fiquem bem, tranquilos e que saibam lidar melhor com a despedida. E eu me despeço com esse hino conversão. Foi na cruz que eu um dia percebi que os meus pecados foram castigados em Jesus. Os nossos pecados foram castigados nele. E nós temos, conforme o apóstolo Paulo falou aos Colossenses, vida, ressurreição nele. Não tenhamos medo de passar por um momento de reflexão, de encarar as nossas coisas, de encarar a nossa vida, porque isso tudo vai redundar numa alegria muito maior, que vale a pena para nós. E no final nós nos alegraremos na luz. Toda luz é a luz de Cristo, toda verdade é a verdade de Cristo. E se a limpeza sueca da morte puder te ajudar nisso, você pode ter certeza que isso não escapou ao controle do Senhor. Ele usa quem quer para repartir e para falar com os seus de coisas que são úteis e importantes para o seu dia a dia, para a sua vida. Não só nessa terra, mas a eterna também. Ok? Então, muito obrigada a você que passou por aqui, a você que pôde ficar um pouco mais,
Vitor Praise, Lu Braga, Alpe, Edileila Caroline, ai, como é que eu faço para andar aqui? Ezequiel Matos, Andressa Ana Helena, Denise Mendes, Vitor Freitas, Alícia, Patrícia Souza, Flávio Jonathan, Paulo Cardoso, Regiane, minha colega personal organizer, que também já sabe da necessidade de descartar coisas que não são necessárias, né, Regiane? Lara Silva, Igor Ferlato, Cristina Cardoso, seguidor de Cristo, acho que é o Newton, Maxilene, minha amiga, minha irmã, Celi, ai meu Deus, Celimite, não sei se estou falando certo, Esmeralda Ouro, Esmeralda também é advogada, que pode ajudar nessas questões legais que eu citei aqui hoje. Luizinho S10, tio Tiago Caldas, vou encontrar com você na semana que vem, hein, Tiago? Vamos cuidar do nosso corpo, um momento de descanso aí, na semana que vem. Silvinha Moda Fitness, Cristina de Oliveira, Rita Nascimento, Luana Ventania, doutora Luana também advogada, Norma Fonseca, Mudanças Pai e Filho, mais um parceiro aí para as organizers, né? Quando nós buscamos uma vida melhor, ou mesmo quando mudanças são necessárias até para cuidar desse processo de envelhecimento, não é verdade? Mudanças pai e filho. Mas então estão aí, gente, as pessoas que passaram por essa live, algumas ficaram um pouco mais, outras tiveram que cuidar dos seus compromissos e vão ver a gravação. Eu agradeço a todos pelo apoio. Um abraço, bom feriado, bom final de semana, tenha uma vida plena, busque a Dustedin Health para que você tenha essa saúde, não só a física e a espiritual, mas uma saúde mental, uma saúde social. Que sejamos plenos, que vivamos a nossa essência sempre. Um abraço. Tchau, obrigada a todos, obrigada.